É bom estar aqui, amém ou não? Que bom podermos louvar a Deus, como Samuel mesmo disse na oração, e podemos fazer isso com liberdade. É bom estar aqui com o propósito também de ouvirmos o recado que Deus tem através da sua palavra. Nós chegamos em Atos capítulo 20, e foi interessante a experiência que tivemos aqui desde ontem, com alguns líderes aqui da igreja, participando desse treinamento intenso. Nós, desde as 8 horas da manhã de ontem, estivemos reunidos, terminando por volta das 18 horas e 40 minutos de ontem. Retornamos hoje mais uma vez às 8 da manhã e saímos daqui, já era 13h30. E aqui estamos de volta. E é interessante ver como Deus fala, porque em cada uma das aulas que nós tivemos, e os 5 irmãos que transmitiram o conteúdo foram usados por Deus, verdadeiramente, para nos desafiar. Mas como a gente foi vendo em cada uma daquelas aulas, uma pitadinha e um pouquinho daquilo que a gente tem recebido de desafios aqui na igreja. Seja nas aulas de EBD, como a própria irmã Ana Paula disse, tratando sobre o livro de Neemias, seja nas quartas-feiras. O irmão Lupércio, até no término ontem de uma das aulas, disse: pastor, está vendo? Ele repetiu exatamente o que o senhor disse aqui na última quarta-feira. E quem estava na quarta-feira passada vai se lembrar que nós falamos sobre a oração de Davi, a oração de confissão do seu pecado. E também, ontem, se alguém notou, algumas pitadinhas de Atos 20 também nos foram trazidas. Então é tremendo ver que tudo veio como um complemento daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E Atos 20 é um capítulo que muito tocou o meu coração. Fazendo a leitura, orando a Deus, examinando, estudando, buscando referências, buscando explicações, eu resolvi dar um tema para a mensagem de hoje como sendo o seguinte: o legado de um servo fiel. O legado de um servo fiel. E como um subtítulo, eu hoje com vocês observarei, à luz do capítulo 20 de Atos, as características de um ministério bem-sucedido. Cada um de nós recebemos do Senhor uma responsabilidade. Ele nos confiou uma tarefa a ser realizada. E nós vivemos em um mundo atualmente, e principalmente com uma geração, que começa muitas coisas e não termina. Deixa as coisas pela metade. Hoje é muito fácil começar um casamento. Começa um casamento com toda empolgação, com festas, com buffet, com vestidos e com trajes magníficos. É muito fácil começar um casamento, mas é difícil chegar até o fim e terminá-lo bem e com fidelidade. É muito fácil, às vezes, começar um empreendimento. A gente ouve aí muitas oportunidades que são dadas, e você, às vezes, resolve: eu vou começar o meu próprio empreendimento. E começa com todo gás, começa com alegria. Mas quantos não fracassam diante das primeiras dificuldades? É muito fácil começar a dieta e falar: eu vou perder peso. E aí lança um tal de morango do amor. E aí você fala: será que esse negócio é bom mesmo? Deixa eu experimentar, né? E a dieta vai por água abaixo. Alguém já disse o seguinte: começar bem é muito bom, mas terminar bem é muito melhor. Começar e terminar. E o capítulo 20 vai justamente nos colocar diante de um homem que está já antevendo os seus últimos dias de vida. É tremendo olhar para o capítulo 20 e saber que Paulo já vai declarar: eu sei que a minha vida está chegando ao fim. Eu sei que eu vou para Jerusalém, mas eu já sei o que é que me espera. E o capítulo 20 vai expressar a vida de um homem que, independentemente das circunstâncias,
ruins e difíceis que ele atravessou e sabia que iria atravessar, era um homem que estava disposto a continuar firme e fiel, porque ele queria deixar um legado. O ministério de Paulo não era um ministério movido por aplausos, nem pela facilidade do caminho, mas o ministério de Paulo foi um ministério onde ele atravessou caminhos espinhosos e sofrimento constante. Quando você ler o capítulo 20, depois eu te convido a ler lá na tua casa, no teu devocional. Mas sabe, digerindo cada uma das palavras de Paulo, faça isso. E você vai ver o quão impactante é esse discurso de Paulo. O capítulo 20 vai narrar os últimos momentos de Paulo em liberdade, antes que ele chegasse em Jerusalém. Na realidade, a terceira viagem de Paulo não será terminada. Porque em cada uma das viagens, Paulo saía da sua igreja enviadora. Antioquia o enviava e ele retornava para Antioquia para dar o seu relatório ministerial. Primeira viagem, assim foi na segunda viagem, e na terceira viagem ele foi enviado. E ele não conseguiu retornar para a sua igreja enviadora, porque ao chegar em Jerusalém ele foi aprisionado. E o que a gente vai observar dos capítulos 21 a 28 é um homem sendo desgastado pelo martírio. Até terminar o capítulo 28, o bíblico não nos apresenta, mas a história atesta que o fim da vida de Paulo foi o fim de um homem que entregou toda a sua vida a Deus, todo o seu coração a Deus, e por fim, entregou a própria cabeça, literalmente, a Deus. Paulo morre decapitado. Mas nesse capítulo 20, a gente vai respirar um pouquinho do que é a convicção de um homem que quer deixar um legado, que começou bem, mas ele quer terminar bem. Nada vai demovê-lo, nada vai tirá-lo do seu foco e do seu propósito de continuar sendo um servo fiel a Deus. É por isso que hoje eu olhei para isso, para tudo que eu li, e Deus falou no meu coração para desafiá-lo sobre o legado de um servo fiel. E nós veremos quais são as características de um ministério bem-sucedido. Veja que Paulo tinha consciência de que seus dias estavam contados. Veja o que diz no capítulo 20, nos versículos 22 e 23. Atos 20, os versículos 22 e 23. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam o quê, irmãos? Prisões e tribulações. Tu seguiria a tua vida cristã sabendo que Deus tinha reservado para você prisão e tribulação? Quantas pessoas não se aproximam de Deus simplesmente buscando as bênçãos de Deus? Mas você estaria disposto a sair daqui hoje decidido e reafirmar hoje a tua fé em Jesus, dizendo: eu estou contigo, Senhor, independentemente das circunstâncias? Nós acabamos de cantar aqui que a gente pode enfrentar lutas, desertos, mas nós também cantamos que o mesmo Deus dos vales é o mesmo Deus das montanhas. É um Deus que não nos abandona. E Paulo só tinha uma certeza, ele falou: eu não sei do que vai me acontecer, só sei de uma coisa, é que o que me espera lá são prisões e tribulações. O roteiro da viagem de Paulo, no capítulo 20, vai ser o seguinte: ele passa pela Macedônia, vai para a Grécia, da Grécia ele vai para Troade e termina o capítulo 20 em Mileto. Então esse é o roteiro. Ele vai passar por 4 localidades: Macedônia, Grécia, Troade e Mileto. Como ele estava apressado para chegar em Jerusalém,
porque ele queria chegar antes da festa do Pentecostes, ele resolve não passar por Éfeso. Ele já tinha passado por Éfeso, poderia retornar novamente, rever os irmãos, mas ele estava contando os seus dias. Queria chegar em Jerusalém a tempo de participar do Pentecostes. E aí o que a gente vê no versículo 16 e 17? Veja aí, no versículo 16, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso. Ele já tinha determinado, eu não vou fazer uma parada em Éfeso dessa vez, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Então ele resolve, ao invés de eu ir para Éfeso, eu fico em Mileto e eu mando chamar os anciãos. Leia-se por anciãos os líderes da igreja de Éfeso. Os líderes, os presbíteros, os pastores, aqueles que estavam liderando a igreja, tragam eles até Mileto. Eu quero ter uma última reunião com eles. Eu quero ter a oportunidade de encorajá-los. Eu quero ter a oportunidade de dizer para eles que permaneçam firmes. Mas eu quero ter esse tempo particular com eles, com toda essa liderança. E é o que a gente vai observar aqui, nesse discurso de Paulo, com esses líderes, um dos discursos mais apaixonantes de Paulo, mais comoventes. Eu não vou ler todo o trecho, por isso que eu te desafiei a ler em casa, mas eu vou ler agora 24, 25, 37 e 38. Veja o que diz o versículo 24 e 25, primeiramente, de Atos 20. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Amém? Para mim nada é mais precioso do que eu terminar bem a minha carreira. Eu disse para vocês que a gente vive numa geração de pessoas que começam bem, mas não conseguem terminar o que começaram. Você consegue se lembrar de pessoas que já passaram por nós e que começaram bem e que não terminaram? Talvez você que esteja aqui hoje tenha começado algo e não tenha terminado. Talvez você que aqui esteja, começou algo e está pensando em abandonar e não terminar. Mas Paulo diz, eu não tenho nada mais de precioso na minha vida do que eu saber que eu vou cumprir a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Amém ou não? Ah, irmãos, eu não sei, pode ser meu último dia com vocês. Pode ser a minha última oportunidade de pregar para vocês. Mas eu gostaria tanto que as palavras de Paulo fossem as minhas palavras. A que se um dia chegar o fim da minha carreira, eu possa deixar um legado. E um legado de fé. Paulo continua dizendo, e agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ah, irmãos, quando os líderes ouvem essa palavra de Paulo, Paulo, para com isso, para com isso. Como é a última vez que a gente vai te ver? Não faz isso com a gente, para com essas palavras, muda essa prosa. E veja que nos versículos 37 e 38, o discurso de Paulo termina levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. E eu tenho que afirmar para vocês, as palavras de Paulo foram verdadeiras. Ele não tornou mais a vê-los. Paulo tinha convicção de que havia cumprido a sua missão. E a sua consciência estava limpa diante de Deus e de todos. E agora eu pergunto para você, como está a tua consciência diante de Deus e de todos? Estás cumprindo a tua missão? Você está cumprindo o ministério que você recebeu do Senhor?
Você está cumprindo com excelência a responsabilidade que recebeste do Senhor? E nós somos desafiados nesse final de semana de que nós ocupamos papéis. A gente está cumprindo com o nosso papel? Quantos são pais aqui? Diga amém. Quantos são filhos aqui? Quantos trabalham aqui? Quantos servem um ministério aqui? Você está cumprindo bem o seu papel? Você é confiável na empresa onde você trabalha? As pessoas podem confiar em você? A tua palavra tem valor? Se amanhã chegar o último dia do teu trabalho servindo na empresa, você sairá com aplausos e com a porta aberta? Porque fostes alguém fiel e cumpridor das tuas responsabilidades. Paulo tinha certeza absoluta que os seus dias estavam chegando ao fim. Ele nos mostra que o que é ser um líder fiel e o que é ser um cristão genuíno é aquele que cumpre a sua carreira e deixa um legado. É aquele que começa bem, mas termina bem. É aquele que começa e termina a sua tarefa e que não deixa nada pelo meio do caminho. Ah, irmãos, que desejemos o mesmo diante de Deus. Que nós possamos hoje sair daqui dispostos a sermos cumpridores do nosso ministério, do papel que o Senhor estabeleceu para nós na sociedade, do papel que o Senhor colocou para nós exercitarmos e executarmos no seio do nosso lar e mais ainda também no seio da nossa igreja. Nós veremos aqui rapidamente alguns ingredientes que constituem o que é ser uma vida e, por extensão, o que é ser uma igreja bem-sucedida. Ou seja, o que significa ser uma vida ou uma igreja fiel? Quais são as características que vão fazer de nós alguém que vai deixar um legado fiel? Primeiro, eu observo aqui, e se você está comigo em Atos 20, nos primeiros 2 versículos, nós vamos observar que uma liderança fiel, e por extensão, uma igreja fiel, e por extensão, já que você é a igreja, um servo fiel, é aquele que é centrado na palavra. Mais uma vez eu vou te dizer, o que vai te capacitar a deixar um legado, o que vai te capacitar a terminar o que você começou, é o quanto você está disposto a ter a sua vida centrada na palavra. Nós vivemos em tempos em que muitos cristãos escolhem a igreja em que querem congregar com base numa experiência que a igreja lhe oferece. A música é legal, a música é extravagante, a adoração é excelente. O ambiente é confortável, a igreja, ela me oferece a possibilidade de eu estacionar meu carro, eu não fico preocupado em se tem vaga ou não, eu chego, os bancos são confortáveis, as cadeiras são acolchoadas, tem o ambiente climatizado, jogo de luzes, é tudo muito bem produzido. O pastor é excelente na sua exposição, que oratória que ele tem, a igreja tem atividades 1000 para todos os meus filhos. E a gente começa a fazer uma escolha por conta de experiências que satisfaçam os nossos desejos. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que tudo isso é bom. Tudo isso é bom. É desejável. No entanto, a verdadeira saúde de uma igreja não é medida por sua música, pelo número de atividades que ela tenha, pelo conforto que ela oferece. Na realidade, irmãos, a verdadeira saúde de uma igreja é ver o quanto essa igreja está centrada na palavra de Deus. Amém ou não? Centrada na palavra de Deus. Uma igreja pode ter uma estrutura impressionante, mas ser espiritualmente vazia, se a Bíblia não for a força vital que está nela. Não procure, eu já vi essa frase e eu achei interessante, não procure uma igreja que seja próxima da sua casa, mas procure uma igreja que seja próxima da
palavra. Amém ou não? Não procura, tem gente querendo facilidade, o quanto está mais perto, o quanto mais me dá a possibilidade de eu dar 2 passos e já tropeçar e está lá. Não procura uma igreja só porque ela está perto da sua casa, mas procura uma igreja analisando se ela está perto da palavra de Deus. Essa é precisamente uma das lições que aprendemos com Paulo em Atos 20. Veja os versículos 1 e 2 de Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Paulo não perdia a oportunidade de exortar os irmãos, e essa é uma marca de uma igreja e de um ministério fiel. Uma vida, um líder, uma igreja que exorta e que prega a palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa é a primeira característica, uma liderança fiel, por extensão, uma igreja fiel. E dentro dessa extensão igreja estamos nós, seja exercendo uma liderança, seja exercendo simplesmente a minha fé como um servo de Deus. Ai, irmãos, o que vai ter valor e o que vai de fato determinar se você será alguém que deixará um legado, que começará e terminará, é o quanto a tua vida, a igreja, a liderança e você está centrado na palavra de Deus e permitindo que essa palavra lhe exorte. A palavra grega por exortar é uma palavra chamada parakaleo. Parakaleo. Exortar significa estar ao lado de alguém para encorajá-lo, consolá-lo, fortalecê-lo, mas também para instruí-lo e ensiná-lo. Então Paulo não perdia a oportunidade. E se nós quisermos que a IBEG seja uma igreja que verdadeiramente deixe um legado, nós precisamos continuar desejando que a IBEG seja uma igreja centrada na palavra de Deus. Amém ou não? Centrada nessa palavra. Paulo sai daí da Grécia e vai para Troade, onde vemos uma experiência tremenda. Olha que coisa fantástica vai acontecer em Troade, a partir do versículo de número 7. Vamos ler de 7 a 12? Veja o que acontece. Nós já vimos que uma liderança fiel, uma igreja fiel, um crente fiel, é aquele que é centrado na palavra e que permite que essa palavra lhe exorte, em que ele ouve o que essa igreja tem. E nós fomos desafiados hoje, hein? A diferença das duas casas, o material é o mesmo. A cada domingo, a cada dia que nós nos reunimos, seja em escola bíblica, seja num culto de oração, seja num culto de adoração, como nós estamos aqui, nós recebemos porções dessa palavra e desafios da mesma. O que vai diferenciar o resultado final é o que você faz com essa palavra que você recebe. Aquele que pratica é como casa edificada sobre a rocha. O que não pratica é como casa edificada sobre a areia. As mesmas chuvas vêm a ambos. E quem é que suporta? O que pratica essa palavra, o que é centrado nessa palavra. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Não se preocupem, eu não vou até a meia-noite hoje não, tá bom? Paulo, naquela ocasião, foi até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Quer dizer, o ambiente era bem iluminado. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Tem alguém dormindo aqui? A Gabi perguntou. Como você perguntou? Você está o quê? Vivo? Está vivo ou não? Amém. Não dorme não, hein? Aí esse cidadão caiu durante a pregação e foi levantado como, irmãos? Morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subindo, partindo o pão, comendo ainda, lhes falou o quê?
largamente até a alvorada, e assim partiu. Irmãos, aqui nós tínhamos um cenário propício para o que nós observamos em muitos movimentos ditos evangélicos por aí, que vivem às custas de show, de espetáculo, de milagres, de coisas exuberantes. Olha que oportunidade Paulo tinha agora. O cara caiu, puf, morreu. Paulo foi lá e levantou ele. E o jovem ressuscitou. Vamos começar agora o espetáculo? Amém ou não? Ele estava morto, ressuscitou. Vamos fazer uma entrevista. Vem cá, Eutico. Como que é estar do outro lado da vida? Hein? Como que é quando a gente fecha os olhos e a gente morre? Conta aí para o pessoal, dá o seu testemunho. Tem mais gente aqui, doente? Quem hoje entrou com um problema aqui? Alguém está com dor? Amém ou não? Isso. E aí, começar a curar. Pá! Dor. Alguém mais? Precisa de um milagre? Quem precisa de emprego? Puf! Para você saber que eu tenho poder, eu vou digitar o seu CPF. Laura, o seu CPF é 034672. Ela já está me contando ali, ó, né? Aí começa, você já viu quanto espetáculo hoje que tem dentro de movimentos? E as pessoas se deixam levar pela espetacularidade, pelo show. Enquanto tem circo, enquanto tem diversão, tem povo. Vocês se lembram do que um dos nossos instrutores disse aqui? Que tem muitos lugares que enquanto tem boa música, o que acontece? Está todo mundo aqui. E quando você abre a palavra, o que acontece? Eu já presenciei isso, irmãos. Eu já presenciei isso. Mas olha, um ministério fiel, uma liderança fiel, é aquela que é centrada na palavra, se deixa ser exortado por essa palavra e que coloca essa palavra acima das experiências. Porque Paulo disse, você está bom agora, menino? Acordou? Vai comer um pouquinho, tá bom? Irmãos, vamos voltar para cá? Vamos voltar para a palavra? E ele ainda continuou pregando a palavra até a alvorada. Você percebe? Não tem nada dentro da igreja que seja mais espetacular do que nós abrirmos essa palavra, amém ou não? Tudo tem que ser voltado para isso. É por isso que louvado e bendito seja o Senhor. Quando o grupo de louvor se prepara aqui, esses cânticos precisam estar centrados onde? Aonde, irmãos? Ou em experiências. Os cânticos têm que estar centrados na palavra. Quando você se levanta numa escola bíblica dominical, o teu ensino precisa estar centrado em quê? Na palavra. As nossas crianças desceram lá agora, estão no culto infantil. O que nós esperamos? Que essas crianças estejam recebendo um ensinamento centrado em quê, irmãos? Se não na palavra. Se nós quisermos terminar bem, precisamos continuar desejando ser fiéis a essa palavra. Não é o milagre que transforma, mas é a palavra. Não é o milagre que traz fé, mas é a palavra. A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Qualquer coisa que nós quisermos colocar para competir com a palavra, vai nos levar ao fracasso e ao afastamento das características que tornam um ministério bem-sucedido. A igreja não precisa de espetáculo, a igreja precisa de mais Bíblia, a igreja precisa de menos dependência de novidades, de coisas espetaculares, do emocional, do divertido. A igreja precisa de mais palavra e mais confiança no poder transformador de Deus através da palavra. Amém ou não? Tudo tem que contribuir. Que bênção quando os louvores vêm, já preparam o nosso coração, mas para que o nosso coração esteja preparado para receber o quê? A palavra. Porque é a palavra que transforma. Irmãos, uma liderança também fiel é aquela centrada na palavra, que permite ser exortado pela palavra, que está acima de experiências e que está disposto a perseverar com humildade e com lágrimas. Com humildade e com lágrimas. Veja o que diz os versículos 18 a 21.
E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, que me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O serviço cristão exercido por Paulo não se baseava em poder, prestígio, mas em humildade e dedicação. E ele dizia: eu estou aqui, sabe, consciente de que eu servi ao Senhor, e servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com tentações. E no versículo 33 até o versículo 35, Paulo vai deixar claro de que ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém ou não? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo, apesar da sua formação, do seu chamado extraordinário, apesar de ser quem ele era, dos títulos que ele tinha, ele simplesmente gostava de se apresentar como um servo humilde e fiel. Em um mundo onde os títulos e as posições são exaltadas, você e eu precisamos redescobrir a beleza do serviço exercido em humildade. Onde nós estamos aqui, todos nivelados, onde não há título, não há posição, mas o que nos identifica, a nós, a todos aqui, é sermos servos de Deus. Amém? O maior título que alguém pode receber é o de servo de Deus. E servir não é ser menor, mas servir é ser semelhante a Cristo. John Stott já dizia: a essência do ministério cristão não é autoridade, mas serviço. Não é prestígio, mas humildade. Por isso eu encerro dizendo que uma liderança fiel é aquela que é centrada em quê, irmãos? Na palavra. Ele se deixa ser exortado pelo quê? Pela palavra. Porque a palavra está acima das experiências. É aquele que persevera e persevera com humildade e com lágrimas, anunciando e anunciando todo o conselho de Deus. Todo. A palavra está aqui para toda ela nos desafiar. Toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, instruir, corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para as boas obras. Versículo 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar. E vos anunciar todo o conselho de Deus. O servo fiel, aquele que vai até o fim, é aquele que não teme proclamar toda a palavra de Deus, toda a verdade de Deus, mesmo que isso seja impopular. Paulo não se furtou de pregar sobre arrependimento, sobre fé, sobre o pecado, sobre o juízo de Deus, temas que muitas vezes hoje são evitados. Em uma era de relativismo, somos tentados a diluir, a desprezar, a escolher, a manipular, a atualizar a mensagem do Evangelho para a gente poder agradar a todos. E o grande teólogo Tozer já dizia: se negligenciarmos qualquer porção da verdade divina, não seremos capazes de pregar o todo da verdade
e a igreja se tornará fraca e comprometida. Irmãos, uma liderança fiel, por extensão, uma igreja fiel, e dentro da igreja estamos nós, seja líderes, seja servos, seja liderados, precisamos permitir que essa palavra nos exorte. Porque essa palavra está acima das experiências. E por isso continuaremos perseverando, e perseverando como Paulo, com humildade e com lágrimas. Anunciando parcialmente? Não. Anunciando todo o conselho de Deus. Porque isso é necessário para a proteção do rebanho. E eu termino lendo os 3 últimos versículos, 29, 30 e 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Primeiro cuidado que nós precisamos ter, e esse cuidado, ele vai ser premiado, se nós estivermos tendo esse cuidado, com essa palavra sendo o centro da nossa igreja. A gente vai estar protegido para impedir que entre no meio de nós. Está vendo? Isso faz parte do que a gente viu nesse fim de semana, hein? Alguém vai se lembrar. Tem o perigo de fora. Aqui, ó. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. A gente precisa se blindar, e se blindar com essa palavra. Amém ou não? Se essa palavra continuar sendo o centro da IBEG, nós estaremos protegidos contra a entrada de lobos. Mas também essa palavra vai nos proteger do segundo perigo, que é o perigo dos de dentro. E esse é sorrateiro. Porque muitas vezes o perigo vem de dentro. O versículo 30 diz: e que de entre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, irmãos, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Irmãos, nós já completamos 25 anos de existência da IBEG. Você pode dizer amém? Amém. 25 anos. Quantos anos mais completaremos? Até que Ele volte. Amém. Até que Ele venha. Mas para que a gente possa ter começado bem e terminarmos bem, até que Ele venha, nós precisamos continuar sendo uma igreja centrada na palavra de Deus. Permitir que essa palavra nos exorte. Que essa palavra esteja acima das experiências. Que você esteja disposto a continuar defendendo essa palavra com humildade e com lágrimas, anunciando todo o conselho dessa palavra, porque isso vai nos ajudar a todos nós juntos protegermos o rebanho de Deus. Amém? Contra o perigo que vem de fora, mas contra o perigo que pode estar também dentro. Se essa palavra for o nosso mediador, eu posso dizer para vocês que deixaremos um legado, amém ou não? Deixaremos um legado de fé e construiremos algo que durará, e durará por toda a eternidade. Porque pregando a palavra de Deus, mais almas chegarão ao conhecimento da verdade, e o reino de Deus se expandirá na face da terra, e que Deus nos abençoe. Fecha seus olhos.